Isto é perfeito, isso é perfeito, sou perfeito, sai, sou perfeito, depois de tomar o perfeito do perfeito, é perfeito que fica, agnirayatayo, एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिष्यत् त्वमो भोगो entrado no universo toma estas formas así yo ser toma las formas de todos los seres a pesar de esto pica fora de todo न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति सूर्योऽयमग्निः तमेव भान्तं मनो भाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति onde brilla o serena brilla o sol nem a lua, nem as estrelas, nem o relâmpago, o fogo tampouco. Tudo brilha porque brilha você é tudo. Tvameva matarcha gita, tvameva bandhuscha sakha, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव ओ Senhor, tu és minha mãe, tu és meu pai, tu és meu amigo, tu és meu irmão, tu és minha riqueza, tu és minha sabedoria, tu és meu ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे Sentindo-me meu guru mestre, o guru é criador, é conservador, é destrutor, é absoluto. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् चतुर्थो तेषां हरिः क्लीं ग्लीं सेजा इन्फेरिस् चतुर्थो स्तेयः भुवासुमते ॐ पास् पास् पास्
sejam felizes, que ninguém seja infeliz, e todos tenham la sorte, paz, paz, paz. Como eu tratei de explicar outros dias, que nenhuma pessoa pode viver no mundo sem seguir seu dharma. O dharma é universal, todo o universo segue o dharma. Então, podemos dizer que o dharma é a força eterna que mantém a todo o universo como o universo é. Aqueles que creem na ciência falam sobre as leis científicas, e aqueles que falam sobre a moralidade falam sobre as leis morais. Aqueles que pensam na economia dizem algo sobre as leis econômicas. Em suma, qualquer modo da vida necessita as leis, porque sem as leis nenhuma ordem é possível. A ordem significa as leis. Sem ordem não existe nenhuma vida. E quando a ordem se perturba, imediatamente a vida também se perturba. A diferença entre o homem e outros animais é que o homem tem capacidade de conhecer as leis mais e mais altas, porque nós temos muitos níveis da natureza e cada nível tem suas leis, e normalmente não conhecemos estas leis. Necessitamos um conhecimento especial para conhecer as leis.
Por ejemplo, una persona común que observa a agua puede decir que a agua puede congelarse y puede convertirse o transformarse en vapor. Esta observación también es un resultado del estudio constante. De otra manera, nos vemos solamente a agua. Y para relacionar a agua con vapor, nos necesitamos una observación. Así necesitamos una observación para relacionar a agua con hielo. De otra manera, una persona puede decir que a agua es una cosa y el vapor es otra cosa y el hielo es tercera cosa. Para relacionar una cosa con otra cosa, nos tenemos que trascender a apariencia, a forma da cosa. Então, nós podemos ver que três estão a mesma coisa, existe a ordem entre três. A mesma coisa pode existir em três formas. E então a forma está relacionada com a situação externa. A situação externa relacionada com a potencialidade interna. Quando a água não tem capacidade de transformar-se no gelo, nenhuma situação no mundo pode obrigar a água a transformar-se no gelo. Não é possível. A situação, o tempo, a idade, todos são poderosos, mas a potência interna é mais poderosa, porque sem a cooperação, a coordenação da potência interna, a situação externa não pode fazer nada. Uno morre porque a morte existe na natureza de este objeto. De outra maneira, não podia morir. Então, nós estamos pensando que normalmente nós vemos uma coisa e quando temos um pouco mais inteligência, tratamos de relacionar uma forma de uma coisa com outra forma da coisa. E imaginamos que deve ser algo que está mais além das formas. De outra maneira, uma forma não podia ser relacionada com outra forma. É verdade. Então, nós tratamos de chegar a ponto quando analisamos, sintetizamos as coisas. E sintetizar e analisar é somente um processo para dar-se conta que na diversidade existe a unidade. Porque quando nós podemos analisar uma coisa em outra coisa, isso significa que algo existe mais além de lo que nós observamos. O que observa existe. E quando nós podemos sintetizar duas coisas, isto também significa o mesmo. O que não pode analisar-se, não pode sintetizar-se. Porque analisar e sintetizar é o mesmo. As coisas que estão sintetizadas podem analisar-se. E as coisas que estão analisadas podem sintetizar-se. De outra maneira, nenhum sistema
de síntesis y análisis es posible, ¿no? Por esto, análisis do universo y síntesis del universo nos leva ao mesmo ponto. O Dharma é o processo de análise, e a realização é o processo de síntese. E ao fim nós chegamos ao ponto mesmo que tudo é o resultado da síntese ou de análises. Quando nós tratamos de analisar as coisas, nós chegamos às leis. Por isto, quando nós tratamos de realizar ou tratamos de sintetizar, neste momento nós chegamos a saber que na realidade todas as coisas podem juntar-se. Amor, confiança, realização, renunciação, sabedoria, e todos estão basadas nas duas coisas, síntese e análise, nada mais. Por isto, há duas palavras muito importantes. Uma palavra é Dharma e outra palavra é Yoga. Qual é a diferença entre Dharma e Yoga? O Dharma significa ver em todos. Não estou dizendo tudo, é certo? Em todos. Ver em todos. Se chama Dharma. E que é Yoga? Ver todos em É a diferença. Quando se cria confusão no campo de Dharma, neste momento, nada pode ajudar-nos. As coisas comuns não. Quando a fé da gente está perturbada, neste momento, nenhum sermão pode ajudar a homem. Nós podemos dizer que você tem que seguir o Dharma, e sem Dharma você vai destruir-se, vai ter problemas e isso todo, certo? Mas a gente, para que tem que seguir o Dharma? Eu não necessito Dharma. Eu não creio em Dharma. Até um ponto a gente segue a Dharma pela fé. E depois se cria confusão. Se cria uma desconfiança em las leis que governam a sua vida. E no momento tem problema. Neste momento necessitamos o yoga. Porque neste momento uma pessoa necessita a visão de tudo. Visão de tudo. E quando vê nesta visão universal que nós conseguimos na Gita, a visão cósmica do Senhor Krishna, que todas as coisas estão dissolvendo no mesmo. Neste momento chegamos a saber que na realidade a diversidade que aparentemente nos sentimos não é nada. A diversidade não existe. A diversidade é somente uma superfície da interna unidade. Neste sentido, até união não é palavra boa, não é perfeita, porque neste momento não existe diversidade. E quando não existe diversidade, onde existe a unidade? Onde existe união? Existe somente um. Então, neste momento, nós temos somente um.
nada más. Y até que nos chegamos a este ponto, não podemos ter a fé verdadeira em Dharma. A mãe estava perguntando-me esta manhã também, como podemos saber que é nosso Dharma? Somente há um método, que nós temos que chegar à profundidade de nossa consciência. E quando chegamos à profundidade de nossa consciência, nós chegamos a saber que existe um centro, mas existem muitas linhas que saem do mesmo ponto e tocam a mesma circunstância. Muitas linhas, infinitas linhas e infinitos pontos na circunferência, mas todos estão relacionados com o centro. Quando nós chegamos a saber esta verdade, neste momento, o que nós estamos fazendo, ou temos que fazer, nos não parece uma coisa pesada. De outra maneira, o Dharma sempre é pesado. É uma coisa pesada, porque qualquer tipo de obrigação ou dever é duro, não é fácil. E o dever pode convertir-se numa coisa doce somente por amor. Quando nós temos amor, neste momento o dever não é dever, é nossa natureza. É uma coisa, até que nós não temos amor, temos que seguir o dever. E quando nós temos amor, o que nos parecia como dever se converte em nossa natureza. Por exemplo, uma enfermeira tem que cuidar a um enfermo. É seu dever, certo? Então, tem que fazer um esforço para cuidar a enfermo, para tratar-lhe. Mas, quando o filho dela mesma está como enfermo, neste momento não se sente dever. É automaticamente sua natureza, porque não pode sentar-se sem cuidar a seu filho. É a diferença entre a atitude de um santo e a pessoa comum. Para a gente comum, o Dharma parece duro, para santo é natural. E quando nós temos o conceito verdadeiro da vida, na realidade nos transformamos nos yogis. Neste sentido, Jnani e Yogi não são duas coisas. Como o Senhor Krishna mesmo disse que há dois tipos da crença, nishtha, fé, dois tipos. Que tipo? Uma nishtha ou uma fé pertence Sankhya e outro pertence Yoga. Sankhya significa renunciar e Yoga significa sem desejo. Sem desejo. Na realidade, qual é a diferença entre renunciar e sem desejo? Não é a mesma coisa. Senhor Krishna diz que, na realidade, ambos são a mesma coisa, mas ignorantes ou confundidos tratam de diferenciar entre um e outro. Por exemplo, havia uma pessoa, ou uma mãe, e um dia, seu filho, você tinha razão,
razón que existía, en la realidad existía o demonio. Mas eu lhe mate, eu lo mate. E agora, porque o filho tinha fé em sua mãe, aceitou suas palavras, que na realidade ela matou ao demônio e agora estava livre de medo. Mas depois de 10 ou 20 anos, quando era maior, chegou a saber que na realidade não existia nenhum demônio. E nunca sua mãe o matou. Mas quando ele necessitava um processo de liberar-se do medo, as palavras de sua mãe funcionam. Assim, na vida também, na realidade não existe nenhuma ação. A ação mesma é uma ilusão. Pero a ilusão é tão forte que nós não podemos liberar-nos facilmente. Porque todo o tempo nós pensamos que nós estamos fazendo. E Swami Tilak não, me parece que 1000 Swami Tilak podem dizer todo o tempo que vocês não estão fazendo ou agindo nada. Aparentemente agindo tudo, não estão agindo nada, mas a consciência não aceita. E às vezes a gente está um pouco agitado. Por que você disse isso? Eu estou dizendo porque a verdade é certa. E você está recusando porque sua mente não está captando. Então há um tempo, há um estado da consciência quando um menino aceita a existência do demônio e neste momento este demônio tem que matar-se. E no futuro o menino chegará a saber que na realidade não existia nenhum demônio e não havia nenhuma necessidade de matar, ou ninguém o mata. A mesma história aqui também. Agora nós temos a ideia do mundo tão profundo que quando uma pessoa, um sábio, trata de dizer que na realidade não existe o mundo, o que nos parece como o mundo é outra coisa diferente. E na realidade, você e o mundo todo é uno. E nada é diferente. Esta ideia não se capta. É difícil. Porque a ignorância é tão profunda. A ignorância não é uma coisa muito simples, ou muito simples. Não é que nós não devemos sentir-nos ofendidos, porque até os grandes sábios e santos e todos têm a mesma confusão. A toda a ignorância existe. Por isto, para liberar-se da ignorância não é tão fácil. Então, o que temos que fazer? Temos que agir apropriadamente porque este método de agir apropriadamente, segundo as leis de natureza, nos equilibra. Quando nós estamos seguindo Dharma, não estamos fazendo nenhum favor para Dharma, não? Dharma não necessita nenhum favor. Nós estamos fazendo favor a nós mesmos quando nós estamos nadando com a corrente. Com corrente, neste momento, não temos que esforçar muito.
De otra manera tenemos que esforzarnos. Aquel que trata de agir contra la naturaleza siempre tiene agitación. Y cuando te agitación, no te tiempo tampoco actitud para entrar en el campo de sabiduría. ¿Es cierto? Porque la mente agitada no nos permite entrar en el campo de sabiduría. Para, por ejemplo, una persona que trata de inventar algo o descubrir algo, necesita a mente muy calmada. Sin la mente calmada, una persona no puede hacer ninguna cosa importante. Por esto, Dharma es un proceso de purificar la mente, calmar la mente. Y por esto nos podemos entrar en el campo del autoconocimiento. Y cuando nos queremos purificar a la mente, ¿qué significa? Tenemos que dejar todos los deseos, porque cualquier tipo de deseo crea problemas. Por esto, Karma Yoga, que es el Dharma, la realidad, Karma Yoga. Dharma significa acción sin deseo. Porque la acción es natural. Y libertad de acción es la propiedad de la mente. Nos tenemos que realizar a actitud que no tiene ningún deseo. Nos hacemos todo, mas no estamos agitados. Y sin agitar, cuando nos estamos haciendo todo, la mente tiene capacidad de unirse con el ser. Cuando la mente está ligada con un mundo agitado, siempre se siente agitado. Você puede ver una cosa muy simple. Por ejemplo, ustedes están sentados en la casa, muy calmados. Y en este momento ven con amigos. Vamos, ¿a dónde? Para ver fútbol. Porque el fútbol es muy popular aquí, ¿cierto? Fútbol, ¿a dónde quieres? Estadio. Muy bien. Ellos van, compran ticket, gastando dinero. Y ahí se sentan no estadio. Y ahora o jogo comienza. Y entonces escogen un partido. Y cuando este partido gana, están muy felices. Y cuando pierde, están muy desesperados. Ahora yo pregunto, ¿quién compró este problema? Você mesmo. Nós fazemos partidos no mundo e depois começamos a sofrer. Uma pessoa que não se sente ligada com nenhum partido pode observar. Este partido ganha muito bem e este muito bem. Porque neste momento, a vitória de qualquer partido é sua vitória. Imaginem-se que vocês estão na lua, estão vivendo isso. E neste momento começa uma guerra mundial na Terra. E vocês estão por um lado Rússia e por outro lado os Estados Unidos. Vocês estão na lua.
Na lua. Y para vos en este momento, a victoria de Estados Unidos o la victoria de Rusia, ambas son iguales. Porque en este momento vos no está apegado con tierra. Cuando vos se siente identificado con tierra, entonces te interesa la victoria de un país o otro país. Es la historia del mundo. Cuando nos estamos en la lua, la autorrealización, en este momento, la guerra entre el mal y el don está incesantemente continuándose y nos estamos observando con tranquilidad. Con tranquilidad. Por esto, el Señor Krishna dice en la Bhagavad Gita, el sabio no se preocupa sobre don o mal. No se preocupa, ¿es cierto? Mas sigue o bom. Sigue o bom. Mas no se preocupa. Esta actitud es maravillosa. ¿Y qué tenemos que hacer para saber que es bueno? Tenemos que tenemos que levantarnos la conciencia profunda. Elevarnos, etc. Tenemos que hacer. Porque la conciencia baja no nos permite seguir las leyes verdaderas de la vida. Por esto no se pueden ver en la Biblia, en el Testamento Antiguo y en el Testamento Nuevo, que Moisés y Cristo ambos tenían que subir a una montaña antes de conseguir las leyes que gobiernan la vida. Por estos 10 mandamientos, no en la Biblia, no en el Testamento Antiguo, son resultado de esta subida. En el pico de la montaña, Moisés consiguió las leyes o los mandamientos, desmandamientos. Y la misma cosa, después de subir al pico de la montaña, Cristo podía tener a capacidad de dar los sermones de montaña. La misma cosa, no hinduismo también. El Señor Shiva y con su esposa, podemos decir, Mai Parvati, ambos están sentados en el pico de la montaña. El pico de la montaña donde el ser y naturaleza se juntan de esta manera que no se deja ninguna diferencia entre ambos. Donde naturaleza y el ser se juntan, forman un punto, porque un punto es común. Este lado también, este lado. Cuando nuestra atención desvía un poco, inmediatamente el ser mismo nos parece como naturaleza. Y cuando nos desviamos otro día, trascendemos otro lado, inmediatamente lo que nos parece naturaleza o universo se transforma en ser. Es solamente atención. Atención, es sabiduría. Esta sabiduría no es un resultado de favor de una persona a otra persona. No existe en la bolsa las personas que pueden distribuir. Somente a persona, por su concentración profunda, puede llegar a este punto. Es meditación profunda, ¿cierto? A gente não dá.
nenhuma pessoa que eu posso minha mão na cabeça de Cosme e imediatamente está iluminado. E o que eu posso fazer quando minha mão na cabeça de Cosme vai acabar também tão pronto como eu tiro minha mão. Estas mãos não criam autorrealização. Temos que transformar aquele que nos pode convencer que não temos que buscar nada fora é nosso guru. Não, guru não é uma pessoa que trata de escravizar-nos, etc. Que é o seu guru, você tem que adorar-me, tem que aceitar-me, tem que dizer todo. Que é isso? Não sei. A gente está buscando outro tipo de escravidão no nome da espiritualidade. Então, nós estamos buscando este ponto. E por isto, o que é Brahman, ou Atman, ou a verdade, é o Dharma no campo da natureza. Ou podemos dizer que a vontade de Deus é o Dharma. Quando o Senhor é só, sua vontade está em si mesmo. E quando nós vemos este lado, imediatamente temos tudo segundo a vontade do ser. Vontade de ser. Isso temos que. Por isto, Dharma não se cria. Existe, sempre existe. As religiões podem criar-se e podem descriar-se, mas Dharma nunca pode criar-se ou descriar-se. Infelizmente, a gente que não tem nenhum conceito de Dharma verdadeiro, sempre tratam de formar as seitas e pensam que estão fazendo uma coisa maravilhosa. Que diz Cristo? Cristo não diz que tinha que formar uma seita. Cristo diz que eu chego somente para cumprir a lei, etc. Não para destruir. Isso que significa? Antes de Cristo existia a lei. E antes de Moisés também existia a lei. Porque Moisés simplesmente recebeu, etc. Não creu. O Dharma é eterno neste sentido. E como nós podemos saber que é nosso Dharma? Há dois métodos, não existe terceiro método. Um método é crer nas palavras dos sábios, aquele que tem visão. Aquele que é médico pode decidir por si mesmo. E aquele que não é médico tem que crer no médico. Aquele que pode chegar à altura da consciência concentrada pode ver o Dharma. E aquele que não tem esta capacidade tem que aceitar o conselho dos sábios. Que é a Escritura? A Escritura é somente a revelação da verdade por os santos sábios. Mas tem outro problema. Esta palavra revelação sempre se desvirtua, porque a gente pensa que uma pessoa é privilegiada, então pode revelar e outros não. Revelar neste sentido significa
que aquele que está revelando o que é coberto tem que descobrir o que nos parece secreto, tem que revelar isso, revelar. Pues eso, o que nos parece coberto, tem que descobrir, tem que revelar. Revelar significa mostrar, mostrar o que existe. Revelar no significa crear, es somente mostrar o que existe. Mostrar. Então, uma pessoa tem capacidade de ver o que existe e depois de ver, mostra. Não está dizendo que somente eu tenho capacidade de ver. Somente diz que eu vi e vocês devem ver. Vocês devem ver. E a gente que diz, a gente diz que esta pessoa tinha capacidade de ver e outras pessoas não têm capacidade de verlo e não têm privilégio de verlo. É um problema, certo? Porque tão pronto como outra pessoa vê a verdade, imediatamente o privilégio de outra pessoa acaba. E a gente não está pronto para aceitar. Então, para provar a grandeza de uma pessoa ou outra pessoa, nós tratamos de manter a ignorância. Estou dizendo somente para provar a grandeza de uma pessoa ou outra pessoa. A gente trata de manter a ignorância no mundo. Então sempre trata de dizer, você não tem capacidade de fazer-se iluminar. Somente esta pessoa tem. O Dharma está dizendo, o Senhor Krishna está dizendo, o que todo o processo do Vedanta ou Yoga está dizendo, o que pode ver-se uma pessoa, pode ver qualquer pessoa. A verdade não é a propriedade de nenhuma pessoa. O que pode fazer uma pessoa, pode fazer outra pessoa também. Somente tem que aumentar sua capacidade. Nada mais. Tem que aumentar nossa capacidade. Por isto, yoga nos ajuda a aumentar nossa capacidade. Não trata de dizer que você é condenado. Condenado e você não pode liberar-se nunca, não. Você tem a mesma capacidade. Esta capacidade era manifestada e em você, por mim, está ainda não está manifestada. Para manifestar esta potência, não vem para provar sua grandeza ou para provar a inferioridade de outras pessoas. Não vem. Para quê? Aquele que está dizendo que eu estou em meu Padre, o Padre em mim, eu estou em vocês e vocês em mim, não está dizendo que vocês são inferiores de mim, não está dizendo. Onde está dizendo? Não sei. Krishna nunca está dizendo que vocês são inferiores, não. O Senhor Krishna está dizendo que o ser indivíduo também é minha parte. É minha parte. Onde é minha parte? No mundo da diversidade. Por favor, escutem, as palavras são muito importantes.
Jivaloke significa o mundo dos seres, muitos seres. No mundo dos seres multiplicados. Um ser indivíduo é minha parte. Não está dizendo que em Brahmaloka o ser indivíduo é minha parte, não. Porque em Brahmaloka não existe nenhuma diversidade e não é possibilidade nenhuma da divisão. Então, o que nos parece como parte do Senhor Krishna, no mundo da diversidade, é o Senhor Krishna mesmo no Brahmaloka. Como esta luz, podemos dizer que esta luz é parte da eletricidade. Onde? Na lâmpada. E quando nós apagamos a luz, neste momento, a luz não é parte, é eletricidade. É a eletricidade. Então, o mundo da lâmpada é um mundo. E neste momento, no mundo, a luz nos parece como parte da eletricidade. Mas quando nos unimos a esta luz com a eletricidade, não se deixa nenhuma diferença entre a luz e a eletricidade. Assim, no mundo, você ou qualquer pessoa, eu, somos a parte de Deus, aparentemente, certo? E quando nós chegamos ao Brahmagyan, a realização do Ser Supremo, neste momento, não somos partes, porque o Ser Supremo não pode dividir-se. Não pode dividir-se. Por isto, o Upanishad dizem que na realidade o ser indivíduo mesmo é Brahma. Aimatma Brahma. O que nos parece como o ser indivíduo, na realidade é o mesmo. A gente pode usar chispa, gota do oceano, etc. É uma gota. O que é gota e o que é oceano? Somente extensão é diferente. Certo? Extensão é diferente, mas essência é a mesma. Aqueles que estão pensando na extensão tratam de pensar de uma maneira, e aqueles que estão pensando na essência pensam de outra maneira. Aqueles que pensam na extensão falam sobre parte e tudo, parte ou tudo. E aqueles que pensam na essência dizem que é mesmo. É a diferença da atitude, nada mais. Em que sentido a gota é diferente do oceano e o oceano é diferente da gota? Nós, infelizmente, estamos acostumados de pensar somente na utilidade das coisas. Não estamos acostumados de pensar na essência. Por isto estamos sofrendo. O que é mais importante, a utilidade ou a essência? Que precede a quê? Como eu tratei de explicar outro dia, uma pessoa me perguntou: Swami, diga-me por que existe Deus. Então eu lhe perguntei, eu lhe disse: amigo meu, minha inteligência é muito limitada, me parece que você tem muita inteligência, então diga-me por favor, o que pensa você? Então ele disse: Deus existe para criar o mundo. Então eu lhe perguntei:
Deus existe para criar o mundo, o mundo se cria porque existe Deus. Deus não existe para criar Deus, é para criar o mundo. O mundo se cria porque existe Deus. O sol não existe para criar madrugada, certo? A madrugada aparece porque existe o sol. Então, a utilidade de qualquer coisa aparece porque existe a coisa. A utilidade da coisa não é a existência da coisa. Claro? Não claro. A gente innecessariamente, infelizmente, trata de confundir a existência. Você trata de confundir, de ver que tipo de confusão existe no campo da religião também. Que perguntam, por favor, digamos, nos parece uma palavra muito boa. Para que estou aqui? A gente pergunta, certo? Para que estou aqui? Por que estou aqui? É assim. A gente pergunta. Não pergunta a gente que quem sou eu? Certo? É uma confusão. Antes de perguntar que por que eu estou aqui, nós temos que perguntar quem sou eu. E quando nós perguntamos que quem sou eu e consigo a resposta, automaticamente a segunda pergunta se dissolve. Não existe. Não existe. Porque há muita poesia, há muitas canções, e então confundem a gente, porque a gente não tem conhecimento verdadeiro. Por que estou aqui? Onde está? Você está em todas partes. E onde não está? É certo? Onde não está? E quando você chegar a saber que não há nenhum lugar onde você não está, onde não você está, esta pergunta automaticamente se resolve. Certo? O problema é que nós não conhecemos nossa natureza verdadeira. Não temos o conhecimento do ser. Por isto pergunta por que estou aqui, por que estou nascendo, por que estou fazendo e por que estou morrendo e todo. Sim, de onde vem e de onde vai e todo. E todas as dúvidas e todas as perguntas estão basadas na ignorância. Há um aparelho de rádio, o receptor, é sintonizado e estamos escutando a fala. E uma pessoa pergunta, de onde vem esta onda? Todo o tempo está aqui. Ligar e desligar somente nada mais. Não vemos e não vamos. Por isto, as palavras em sânscrito, hay janma, srishti. Srishti pode traduzir, se traduzir muita gente incorretamente. Srishti como criação, certo? E janma como nascimento. Pero na realidade, as palavras de sânscrito têm outro sentido. Srishti e janma. Srishti significa, srishti como ele diz, criação, lá diz, janma significa nascimento. Não, somente aparência. Estas palavras são somente aparência. E laya ou pralaya, que se chama, que decimos, o fim, dissolução. E outra palavra, mrityu, que se pode traduzir-se como a morte. Somente levam o sentido de desaparência. Manifestação e desmanifestação, nada mais.
No hay creación, tampoco descreación. O que nos parece creándose en un nivel, estaba en otro nivel, en otro nivel, en otro nivel. ¿No? Y nivel también no significa que es muy longe, es cierto. Nivel también, aquí mismo todo. En este momento no escuchamos ningún programa de radio, es cierto. Y cuando nos sintonizamos, inmediatamente escuchamos un programa. Entonces, en un nivel, siempre el programa es cierto. Y en otro nivel nos no percebemos, no percebemos, es cierto. Perceber y no perceber no tiene que ver nada con la realidad y su mente pertenece a nuestra capacidad. Por esto, nos tenemos que aumentar nuestra capacidad y no ver una cosa que existe. ¿Qué se significa? Una persona no ve una cosa que existe. ¿Qué tipo de persona es? Cega, ¿cierto? Y por esto es ignorancia. Es ignorancia. Entonces, para ver las cosas como son, nos necesitamos a visión. No necesitamos a mudanza de las cosas. Solamente necesitamos a visión de las cosas. A gente no quiere a visión. Solamente quiere a mudanza. Amigos meus, a mí me pregunto cómo podemos conocer a nuestro Dharma. Necesitamos visión. ¿Es cierto? ¿Y a dónde vamos a buscar? No tenemos que ir, tampoco venir, ir o oír, ¿es cierto? No tenemos que ir, tampoco vir, solamente tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que abrir. ¿Y cómo vamos a abrir esto? Es un proceso. Sí, proceso es lo mismo. Hay tres pasos. Debemos escuchar las palabras, dos sabios, dos seres realizados. Y después debemos contemplar las palabras de los dos sabios. Y después debemos meditar profundamente. Vamos a abrir nuestros ojos internos. Pero como él dice en San Pablo, no existe ningún cirujano que puede operar. Porque hay libros confundidos, más y más confundidos. O tercero óleo, o cuarto. No sé, la gente dice. Entonces existe en Tíbet o en cualquier cirujanos que operan el tercero óleo. No existe en ningún mundo cirujanos que pueden operar. La gente no sabe qué es el tercero óleo. No sabe, por esto tenemos confusión. O tercero óleo significa o fin de dualidad. Nós temos a atitude de ver a dualidade. Temos dois olhos. Vemos qualquer coisa, dois modos. É um problema conosco. E esta dualidade tem que terminar-se. E quando nós não vemos dualidade, neste momento, nosso olho terceiro abre. E quando abre, imediatamente todo o mundo criado por nossos desejos se queima.
Esto es tercero óleo do Senhor Shiva. Quando o terceiro óleo do ser se abre, neste momento, o mundo da dualidade se termina. E o mundo que significa dualidade, é certo? Onde não existe dualidade, não existe mundo. Relação, que significa dualidade. É meu filho, é meu pai, que é dualidade. E quando esta dualidade se termina, acaba, imediatamente existe tudo, o ser, Deus, Senhor, nada mais. Por isso temos que abrir terceiro olho. E quando nós temos este terceiro olho aberto, nós vemos claras coisas. Neste momento, nós aceitamos as relações somente para dirigir ao mundo, não para satisfazer-nos. Neste momento, o problema existe que nós aceitamos as relações somente para servir e realizar nossos interesses. Nada mais. Temos que mudar nossa atitude. Não temos que viver nada neste momento. Quem disse? Depois falar sobre isso. Que? Só me diz uma coisa. A Bhakti Yoga, então, no começo eu não sei, é a dualidade. Que? A Bhakti Yoga. Não importa, pero prepara para não dualidade. Certo? Por exemplo, Mas ela é mas dualidade. parece, assim, ela, por exemplo, assim, está dizendo assim, por exemplo, ver as formas, retratos, essas coisas assim, de... Esto é processo. Atingir o fim. Sim. Sim. Porque como Ramakrishna Paramahansa diz, que havia uma figura de sal Uma boneca e queria medir ao mar. E começou a entrar no mar. E ao fim perdeu. Dissolveu. É mesmo. Quer dizer que então o processo é mesmo... É todos o mesmo. Então, nós entramos, ou tratamos de entrar em Deus. E ao fim, o que passa? Nos perdemos a nós mesmos. Me diz uma coisa, mas aí a mente não cria conflitos, fica... Que Porque conflito. conflito de você ver você e outro. Não cria assim. Adorador e adorado. Você não fica com apego a esta ideia somente. Não deve preocupar-se. Deve adorar, orar. E vamos ver depois. Eu quero dormir. É certo? Não? Por isso. Eu tenho sonho. É certo? Porque eu quero dormir. O que significa? Nos parece que como nós vamos a conseguir uma coisa, é certo? Mas na realidade não vamos a conseguir nada, é certo? Palavras são desta maneira, nada mais. Swamiji, há uma diferença sutil que eu gostaria que ficasse claro, esclarecesse. A mente se une ou se dissolve? Se dissolve. No céu. Se dissolve. A mente se dissolve no céu. Nos parece dissolvendo-se. Então, na realidade, se une, chega ao unir-se, a unificar-se. Mas todas as palavras são problemas. Porque, por exemplo, quando nós apagamos a luz se une com a eletricidade, ou se dissolve
eletricidade, todas as palavras são problemáticas, certo? Porque a luz sempre está unida com a eletricidade e nunca está separada. Sí, no somente parece aparecendo y desapareciendo, disolviendo, manifestándose. Y todo es su mente, no su sentido. De otra manera no está fácil. ¿Qué? ¿Qué? Mañana vamos a hablar. Mas não está isso, mano. Sí, ¿por qué no? Que horas? Nós vamos embora. No. Vai falar cedo? Sí, ¿por qué no? Ah, sim. Vai falar tarde, né? Swami, eu queria perguntar. Você não se cansa, pero eu canso. É certo, não? Swami, ainda sobre Dharma, o nosso Dharma seria a realização do ser? Sim, realização de todos, Dharma de todos. Nós podemos considerar isso como nosso Dharma? Sim, é Dharma. Pero não significa que você não tem outro Dharma. Certo? Não podemos dizer. Eu teria um Dharma no mundo também. Sim, você tem, porque quando uma pessoa come, então tem Dharma de saber que tem que comer, é certo? Não? Quando uma pessoa dorme, então você sabe como tem que dormir. Somente tem que saber que na realidade ele não dorme, ele não come. Somente o que é mundo dorme, o que é mundo come. Por isso o Senhor Krishna diz em Bhagavad Gita, os atributos se atuam nos atributos e as pessoas que estão sofrendo de egoísmo pensam que eu estou confusão. Eu vou dizer como confusão se cria. Quando vocês viajam por trem ou avião, que dizem, por exemplo, eu vou sair de aqui. Ao princípio, devem prestar atenção ao uso das palavras, é certo? Eu vou sair de Brasil, é certo? De Brasília. Eu chegarei a Santo Domingo. E quem chegarei por favor? Eu o avião. Quem se move? Eu o avião. Quem se moveu? Não. Sim. O avião. Avião. Então, por que tenho que dizer que eu cheguei? Eu estava dentro do avião. É certo ou não? Eu cheguei sem mover-me, é certo? Eu trato de confundir de chegada do avião com minha chegada. É problema. Então nós devemos permanecer como espectadores. Sim, por isso o alma podemos dizer, o ser é somente Sakshi Bhuta. Sakshi é somente testemunha. Testemunha. É a testemunha, é o vidente. Sim, é vidente nada mais. E no espanhol? Somos testemunho. Somos testemunho. E tudo está passando por sua natureza. É um filme. Sim, nada mais. O senhor está fazendo o papel do senhor? E por isso Cristo disse, que até uma pessoa não pode mudar que diz, cabelo, até um cabelo de sua cabeça.
deva teu nome, Tilak, é a própria pureza. Tua vida é a própria renúncia, e o teu amor é o fogo que consome toda a ignorância. E o teu amor é o fogo que consome toda a ignorância. Ao pronunciar teu santo nome, todo ego se dissolve, a mente se acalma e a luz divina resplandece como o sol no meu coração. E a luz divina resplandece como o sol no meu coração. Swamiji, 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 tu és a expansão do ser mesmo. Swamiji, 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 tu és a expansão do ser mesmo. Tu estás dentro e fora de tudo. Tu estás dentro e fora de tudo. E onde eu poderia achar a liberdade? Onde eu poderia achar a liberdade? Se não em tua própria consciência, se não em tua própria consciência. Gurudeva, teu nome, Tilak, é a própria pureza. Tua vida é a própria renúncia, e o teu amor é o fogo que consome toda a ignorância. E o teu amor é o fogo que consome toda a ignorância. Ao pronunciar teu santo nome, todo o ego se dissolve, a mente se acalma e a luz divina resplandece como o sol no meu coração. E a luz divina resplandece como o sol no meu coração. Guruji, Swamiji, Swamiji, tu és a expansão do ser mesmo. Swamiji, 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 tu és a expansão do ser mesmo. Tu estás dentro e fora de tudo. Tu estás dentro e fora de tudo. E onde eu poderia achar a liberdade? Onde eu poderia achar a liberdade? Se não em tua própria consciência, se não em tua própria consciência. E onde eu poderia achar a liberdade? Onde eu poderia achar a liberdade? Se não em tua própria consciência, se não em tua própria consciência, se não em tua própria consciência, se não em tua própria consciência.